Olá a todos, meu nome é Amanda, sou acadêmica do 4º ano do curso de Direito da Universidade Federal de Pelotas, faço parte do Centro de Estudos e Pesquisas em Direito e Internet, CEPED, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, e hoje eu vou falar sobre o impacto da inteligência artificial no processo de tomada de decisão. Pode o algoritmo julgar? O trabalho foi orientado pela professora Bruna Bastos. A criação de sistemas que são capazes de imitar o pensamento humano e interagir com ele desencadeou o interesse de inúmeras áreas do conhecimento, inclusive do direito. Nesse viés, levantou-se a problemática de quais são os impactos da utilização do algoritmo no processo de tomada de decisão no Poder Judiciário brasileiro. Para responder o presente questionamento, é apresentado o conceito e a caracterização dos algoritmos, recaindo o estudo no processo de modernização do Poder Judiciário, para, por fim, delimitar quais os possíveis impactos da adoção de sistemas de inteligência artificial na tarefa de jurisdição. Salienta-se a importância do presente trabalho para o estudo e alcance da adequada utilização das novas tecnologias no âmbito do Poder Judiciário, servindo como um instrumento capaz de facilitar a tarefa pública do julgador na obtenção em tempo razoável de uma decisão democrática, justa e efetiva. Adotou-se o método dedutivo para a realização do presente trabalho, que constitui uma cadeia de raciocínio descendente, partindo-se de uma concepção amplificada para culminar na análise de fenômenos particulares e menos abrangentes. O estudo foi desenvolvido mediante revisão bibliográfica e documental. Ademais, a pesquisa também se respalda no aproveitamento das discussões desenvolvidas pelo CEPED. O algoritmo pode ser definido como um comando dado a um computador que delimita o que ele deve fazer. Eles podem ser categorizados em duas espécies, os programados e os não programados. O algoritmo programado segue um percurso pré-definido pelo programador. O algoritmo não programado não terá o seu caminho a ser percorrido delineado pelo programador. Nesse caso, pode-se dizer que o computador escreve a sua própria programação, de maneira que os seres humanos não precisem fazer isso. Nesse viés, pode-se perceber que a inteligência artificial vem cada vez mais possibilitando uma íntima ligação entre o ser humano e a máquina, na medida em que, por exemplo, os algoritmos não programados muitas vezes são responsáveis por criar sistemas que imitam o pensamento humano. Essas inovações elas vêm despertando interesse nas mais diversas áreas do conhecimento, inclusive no âmbito do direito. A estimativa, conforme pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é que entre fevereiro e agosto de 2020, o Judiciário já contasse com 64 projetos de inteligência artificial em funcionamento ou em processo de implantação em 47 tribunais do país, além da plataforma Sinapses do CNJ. À vista disso, merece destaque também o maior e mais complexo sistema de operação de inteligência artificial no Poder Judiciário brasileiro, que é o RoboVictor, e ele é uma iniciativa do STF em parceria com a UNB, que tem como objetivo o aumento e a eficiência do desempenho na avaliação judicial dos processos. Mas, por um lado, a gente pode pensar na adoção dessas novas tecnologias como uma forma de diminuição do número de processos em tramitação no Brasil e diminuição da morosidade da prestação jurisdicional, por outro, é oportuno destacar que o implemento sem a devida cautela de tais tecnologias pode pôr em xeque garantias fundamentais de direitos constitucionais. Nesse sentido, percebe-se que apesar das mais modernas tecnologias aplicadas à inteligência artificial sejam pensadas conforme a biologia e a psicologia do cérebro humano, é notório que há uma perda do controle sobre os processos de aprendizagem dos algoritmos. E essa complexidade na compreensão do funcionamento dos algoritmos pode dificultar a percepção de algumas falhas na sua operação. Os algoritmos eles têm como principal matéria-prima o trato de dados, e esses dados são produzidos no seio da sociedade. E não é incomum que o algoritmo herde preconceitos enraizados na nossa sociedade. E ainda, uma base de dados incompleta pode gerar algoritmos excludentes. Com isso, torna-se evidente que a sua adoção desmedida no âmbito do Poder Judiciário pode levar a graves afrontas a princípios constitucionais, tais como o da igualdade, que está preconizado no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. E, para além desses direitos constitucionais, não se pode esquecer as garantias e direitos processuais que estão no Código de Processo Civil de 2015, quais sejam da isonomia entre os litigantes, a fundamentação das decisões judiciais e a transparência das decisões. Essas também são inevitavelmente afetadas quando há adoção desmedida de tecnologias de inteligência artificial no processo de tomada de decisão. Nesse sentido, é plenamente viável a utilização das máquinas nas atividades do Poder Judiciário quando se trata de questões meramente burocráticas, funcionando como um instrumento de auxílio ao julgador. O problema está nos casos em que a inteligência artificial passa para o campo dos processos, da tomada de decisão, ingressando na tarefa pública de decidir. A pesquisa realizada demonstrou que o uso desmedido de sistemas de inteligência artificial na tarefa da jurisdição pode acarretar em verdadeiras ofensas a direitos e garantias processuais constitucionais. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Obrigado pela atenção.
Bom dia, boa tarde e boa noite. O meu nome é Marinês Lopes de Rosa. Eu sou graduanda em Direito pela Universidade Federal de Pelotas e bolsista do professor Fernando Costa Azevedo. E hoje eu vou apresentar meu trabalho intitulado Obsolescência Programada e os Impactos nas Relações de Consumo. Passando para a introdução, a globalização das relações de consumo vem acarretando em uma cultura de enfermidade, que mantém presos consumidores à obsolescência dos produtos. Em virtude disso, vem ocorrendo um grande aumento do lixo eletrônico. Além disso, a cada venda efetuada representa, em tese, um consumidor a menos no mercado. Então, a solução para as empresas e fornecedores é tornar os produtos obsoletos. Em relação aos objetivos, o presente trabalho tem como objetivo analisar os impactos da obsolescência programada nas relações de consumo e também analisar o surgimento e a sua evolução. Também fazer uma análise de bibliografias e decisões dos tribunais superiores. No que diz respeito ao conceito de obsolescência programada, a obsolescência ocorre quando um produto vem de fábrica com predisposição a se tornar obsoleto ou parar de funcionar após um período específico, geralmente um tempo curto. Também há dados de que a obsolescência passou principalmente a ser utilizada após a Grande Depressão de 1929. Agora, passando para os resultados e discussões, é importante destacar que vivemos em uma sociedade que os produtos já não são produzidos com o único objetivo de serem utilizados, mas também para serem simplesmente adquiridos. E destaca-se o impacto das redes sociais nisso. Então, as empresas utilizam da obsolescência programada para tornar seus produtos obsoletos e fazerem que os consumidores retornem o quanto antes para as lojas para adquirirem produtos mais modernos. Um exemplo de empresa que utiliza da obsolescência programada é a empresa Apple, que recentemente foi processada por 78 norte-americanos em uma ação coletiva por obsolescência programada. E, posteriormente, a empresa alegou que programava seus aparelhos para que, após um determinado período, eles não realizassem mais atualizações, obrigando seus consumidores a comprarem aparelhos mais modernos. No que diz respeito à legislação brasileira, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, que aborda os direitos e deveres individuais e coletivos, em seu inciso 32, confere a defesa do consumidor à categoria de direito fundamental. Agora, passando para a legislação específica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, parágrafo 3º, que aborda os vícios ocultos dos produtos, dispõe que o prazo decadencial inicia-se no momento que fica evidente o vício do produto. No que diz respeito à interpretação dos tribunais superiores, a doutrina e a jurisprudência têm interpretado que a responsabilidade das empresas e fornecedores pelos vícios ocultos dos produtos não está limitada ao prazo de garantia contratual, já que o prazo para reclamar surge no momento que fica evidente o defeito do produto. Por fim, cabe salientar que nem toda a obsolescência é programada, já que ocorre uma evolução constante nos produtos e serviços que devem acompanhar as determinações do mercado. Então, isso não é visto como um ato ilícito. Agora, passando para a conclusão, nem toda a obsolescência é programada, já que determinados produtos ficam obsoletos em virtude dos avanços tecnológicos não projetados, e é de difícil identificação daqueles que são intencionais. A sociedade de consumo é impactada pela globalização e avanços tecnológicos, e faz com que os fornecedores e as empresas busquem estratégias que convençam os consumidores a anteciparem a compra de um novo produto. Além disso, há 3 fatores que impactam na aquisição de novos produtos: a obsolescência, o crédito e a publicidade. A publicidade instiga o desejo de consumir e as fantasias na mente dos consumidores. O crédito proporciona a aquisição do novo produto. E a obsolescência torna os produtos obsoletos. Além disso, por fim,
é importante uma legislação específica para evitar que ocorram práticas abusivas. Agora, passando para as referências bibliográficas. Por fim, então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Olá, meu nome é Valentina Betempes, acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo, e eu venho apresentar o trabalho Conjunto de Casas de Renda do engenheiro Paulo Guerto, Mudanças e Permanências através do Tempo. Então, esse trabalho ele aborda a arquitetura desenvolvida nas primeiras décadas do século XX no município de Pelotas. E essa arquitetura se caracteriza pela tipologia das vilas e casas de catálogo, uma tipologia que surgiu lá no final do século XIX pelos ideais higienistas na Europa. E o enfoque desse estudo, então, é no conjunto de casas de renda da Rua Almirante Barroso, construídos pelo engenheiro Paulo Guerto em 1925, que são dessa tipologia. Então, a metodologia de estudo se deu da seguinte forma: a partir do inventário, do levantamento feito pelo projeto de pesquisa do Núcleo de Estudos de Arquitetura Brasileira, foi possível encontrar esses exemplares e perceber que eles tinham características especiais, como ser um conjunto de casas geminadas dessa tipologia especificamente, e por isso foi feito esse estudo mais aprofundado. A revisão bibliográfica foi feita sobre a tipologia a partir de autores como Chile, Geia, Homem e Aragão, e então a gente buscou material gráfico também no nosso acervo do Núcleo de Estudos, e encontrou plantas originais digitalizadas e registros como esse, dessas edificações recém-construídas no final da década de 20. E, por fim, a gente também teve a possibilidade de entrevistar um morador local. Esse trabalho foi feito por uma das nossas coautoras. Então, a gente tem alguns aspectos a serem observados. O primeiro que a gente gostaria de trazer é a rápida difusão do tipo edificatório, que surgiu, né, no começo do século XX, chegou até o Brasil no começo do século XX e até o nosso município também. E já na segunda década, a gente vê casas para renda, casas para aluguel, uma coisa mais popularizada dessa tipologia que vem de camadas muito ricas, né, uma coisa muito ornamentada, muito opulenta, vem para uma classe mais popular, mais acessível. E aí, já falando sobre aspectos tipológicos, a gente tem também a relação com o entorno, né? Essa relação que a tipologia insere no município, ela quebra um pouco a leitura. Em Pelotas, a gente tem muito a casa eclética no alinhamento predial, e essa tipologia, ela se solta do lote, se solta desses limites, ela fica aqui, solta no meio do lote, cada uma no seu. No caso, como elas são geminadas, a única coisa em que elas se alinham ao lote é nessa união entre as duas. E essa casa solta dentro do lote, ela cria todo esses jardins de entorno e esse ambiente idílico, né, que é característico desse tipo. E aí a gente também tem, então, o surgimento dessa área de transição. Esse recuo frontal, ele é muito importante. Ele cria o afastamento da vida pública para a vida privada. Ele cria esse distanciamento dos olhares e essa coisa mais íntima do viver e do habitar a casa. Outra coisa importante é o recurso da geminação. Essa tipologia, ela é bem caracterizada pelo jogo de volumes de telhados, e essa não tem, porque ela é muito simples. Então, eles usam o recurso da geminação em que tu une as duas casas, e elas parecem visualmente uma só, cria uma certa imponência, parece uma casa maior, mas na verdade são duas, separadas no meio, mas ainda assim com um telhado compartilhado. E por fim, a gente tem então a formação do referencial visual identitário desse conjunto, né? Essas 6 edificações têm muita presença, muita força na paisagem. E talvez isso tenha sido, né, o causador, né, a motivação dos proprietários pela manutenção e preservação dessas unidades. A gente vê que todas são modificadas, mas a gente consegue entender que essas casas um dia foram todas iguais. Então, a gente percebe que o exemplar estudado, ele é um caso especial e importante por ser um conjunto de casas geminadas. A gente consegue perceber que o fato de elas terem sido construídas para renda, para aluguel, é uma coisa importante, porque mostra a popularização, né, a chegada até as camadas comuns da sociedade dessa tipologia.
E, por fim, é importante ressaltar também que essa simplificação não tirou características essenciais, como recuo, distribuição dos ambientes e muros trabalhados, mas o essencial é destacar a preservação, que mesmo com alterações feitas pelos moradores ao longo dos quase 100 anos, manteve a leitura tipológica desse conjunto, manteve a leitura ambiental dessa paisagem. Muito obrigada e uma boa semana integrada para todos. Olá, eu me chamo Bruna Oliveira, sou estudante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL e bolsista do projeto de pesquisa Amparo. Hoje, vim apresentar o meu trabalho intitulado O Saber da Geometria Complexa, da Biomimética e da Modelagem Paramétrica para o Contexto de Ensino em Arquitetura, orientada pela professora Janice de Freitas Pires. O presente trabalho está inserido no projeto de pesquisa Amparo, significa análise, modelagem paramétrica e fabricação digital da geometria complexa da arquitetura, construção de referenciais didáticos para o ensino de projeto, do Grupo de Estudos GEGRAD. O principal objetivo desse trabalho é estruturar referenciais didáticos para a adoção de técnicas de representação e modelagem paramétrica como suporte à ação projetual, através do uso de geometrias complexas da arquitetura que se relacionam com as potencialidades da biomimética e os conceitos de tectônica e estereotômica. Continuar com a metodologia empregada no trabalho, é importante ressaltar os conceitos dirigentes desta pesquisa. Nesse sentido, a biomimética, uma ciência que estuda os modelos da natureza para a inspiração de soluções de problemas da humanidade, apresenta-se com um grande potencial de exploração das geometrias complexas na arquitetura. E segundo Pottman, elas são vistas cada vez mais como requisitos de projeto em obras arquitetônicas, por possuírem eficiência estrutural e um ótimo desempenho. Quanto à representação gráfica, é sabido que ela auxilia no desenvolvimento de projetos desde o início do pensamento projetual e segue evoluindo suas tecnologias de representação conforme o tempo passa. Sob essa perspectiva, a representação e modelagem paramétrica, que consiste em um modelo digital descrito por meio de parâmetros e relações entre os seus elementos, aparece como uma grande ferramenta de amparo na concepção das formas mais complexas, em especial as da natureza. Quanto aos conceitos de arquitetura tectônica e estereotômica, eles são introduzidos aos estudantes de arquitetura no segundo semestre do curso da FAURB-UFPEL e são fundamentados por Baeza, para a aquisição de uma consciência construtiva. Dessa maneira, pergunta-se de que maneiras o estudo da biomimética e da representação gráfica podem se integrar e colaborar para a compreensão de tais conceitos a partir da estruturação desses saberes envolvidos na geração de geometrias complexas. Dessa maneira, esse processo de estruturação ele passou primeiramente por um processo de revisão bibliográfica. Foi realizado na edição anterior desse congresso, que após foi ampliado sobre as relações existentes entre a biomimética, a arquitetura, o processo projetual, a representação gráfica e a arquitetura tectônica e estereotômica, com base nos estudos Santos, Lobate, Baeza e Rebelo. Isso foi desenvolvida a análise geométrica e a modelagem paramétrica do restaurante Los Mananciales, de Félix Candela, e da atividade de projeto do segundo semestre do curso de arquitetura da FAURB-UFPEL, realizado por mim na disciplina de projeto de arquitetura 2, na segunda metade do ano de 2019, com técnicas tradicionais de representação, onde foi empregado um tipo de superfície curva, seguindo o conceito de estereotômica. Ambas as modelagens realizadas foram desenvolvidas através do software de modelagem Rhinoceros e o plugin de modelagem paramétrica para programação visual Grasshopper. Durante todo o processo, houve a estruturação dos elementos de saber relacionados às estruturas das geometrias complexas, e isso foi feito de acordo com a noção de estrutura de saber de Chevallard no formato de uma rede de conceitos, através de mapas conceituais que foram desenvolvidos no software CMap Tool, seguindo a metodologia adotada em Pires, Pereira e Gonçalves. A rede de conceitos desenvolvida organizou-se em um mapa dirigente com 4 etapas principais, que possuem subestruturas. A primeira etapa de estruturação consistiu em sistematizar os resultados referenciais do processo de revisão realizado anteriormente e explicitou a biomimética como suporte ao método de projeto e à obtenção de soluções arquitetônicas, em conjunto com a representação digital. Além disso, ela permitiu refletir que a análise do comportamento da natureza dá subsídios para a compreensão dos conceitos de arquitetura tectônica e estereotômica. Após isso, fez-se a estrutura de saber da análise geométrica da cobertura de dupla curvatura do restaurante Los Mananciales, de Félix Candela, e após uma sequência
sequência de passos da modelagem paramétrica de sua superfície, ou seja, a descrição do algoritmo. A escolha desse referencial se deu pela sua geometria complexa ser inspirada na natureza e pela sua relação com os conceitos abordados e identificados na etapa de estruturação anterior. A partir disso, e seguindo essa mesma metodologia empregada na atividade anterior, analisou-se os saberes da atividade de projeto desenvolvido por mim, para explicitar os conceitos de projeto e a geometria que a envolve. E então, com base nesses saberes, realizou-se a descrição do algoritmo para a modelagem paramétrica da estrutura de cobertura utilizada no projeto. Conclui-se que a pesquisa desenvolvida estruturou uma rede de saberes que integra os conceitos e técnicas da modelagem paramétrica das geometrias complexas da natureza com as potencialidades da biomimética e dos conceitos de tectônica e estereotômica. Além disso, esse trabalho lhe oferece uma estrutura de saber para a proposição de atividades didáticas em modelagem paramétrica, no contexto de ensino em arquitetura, criando subsídios aos processos formativos. Então eu deixo aqui os nossos contatos e o meu muito obrigada pela atenção. Oi, meu nome é Júlia, eu sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo na UFPEL e integrante do grupo PET Arquitetura da mesma universidade, e vou apresentar para vocês o trabalho que eu desenvolvo junto com a Vitória, intitulado como Transformações nas possibilidades de apropriação dos espaços de uso coletivo após a pandemia de Covid-19, tendo como orientador o professor tutor André Carrasco. A ideia desse projeto de pesquisa surgiu com a curiosidade de se entender como a pandemia de Covid-19 e esse cenário que vivemos atualmente, ele vem impactando e ainda vai impactar na arquitetura. E essa curiosidade surgiu da análise de outras ocorrências semelhantes de doenças durante a história, como por exemplo a peste bubônica, a varíola e a gripe espanhola, a quais tiveram uma grande influência na configuração das cidades. E assim nota-se então que as mudanças urbanas e arquitetônicas sempre estiveram atreladas aos avanços do setor sanitário, impulsionando políticas higienistas e resultando em novas formas de infraestrutura para a organização desses centros urbanos. E essa análise nos permite entender que a arquitetura sofre transformações a partir das mudanças no modo de vida da sociedade, sempre se adaptando a essas novas demandas que vão surgindo. E a partir dessa reflexão, então, surgem os questionamentos de como os espaços, principalmente os espaços de uso comum, que foram os mais impactados nessa pandemia de Covid-19, estão se adaptando e se transformando a essa nova realidade de distanciamento social. A discussão desse tema é de grande importância, até porque mesmo que as perspectivas de controle da doença sejam bastante otimistas após a vacinação, especialistas no assunto ainda afirmam que medidas de prevenção elas deverão ser mantidas dentro dos próximos anos para evitar possíveis mutações e o surgimento de novas variantes, sendo que a Covid-19 não se mostra mais como uma situação passageira, mas sim algo que a humanidade terá de aprender a conviver. Esse cenário ele causa uma diminuição na intensidade das relações sociais presenciais na cidade, o que acaba acarretando uma consciência individualista e uma quebra dessa identidade coletiva nos espaços urbanos, passando-se a pensar então como serão propostos os ambientes de uso coletivo nessa nova realidade, e como serão dispostas essas atividades sociais, que elas não devem ser negligenciadas. E é muito importante destacar que mesmo que a gente enfatize a importância dessas relações, o objetivo dessa pesquisa não é incentivar a apropriação dos espaços de uso comum durante a pandemia, mas sim entender como a arquitetura pode contribuir para que isso volte a ser cada vez mais possível dentro das exigências da OMS, buscando alternativas projetuais para restabelecer essas trocas humanas nos espaços de convívio. Em relação à metodologia, se utilizou como principal procedimento a revisão bibliográfica, analisando principalmente publicações entre os anos de 2020 e 2021, e essa seleção ela foi feita com bastante cuidado, já que o tema sofre grandes mudanças muito rapidamente, o que torna determinadas informações inválidas, por mais recentes que elas sejam. E a partir dessas informações, então, se fez um levantamento, uma seleção e uma organização desse material bibliográfico, a partir de um estudo mais amplo no cenário nacional, e posteriormente fez-se um recorte para o município de Pelotas. O trabalho ainda está em uma fase bastante inicial, e até o momento ele se consistiu em pesquisa sobre o tema e a busca de dados quantitativos para entender de fato qual é o impacto da pandemia em espaços de uso coletivo. E através dessas pesquisas se encontrou dados que mostram um aumento significativo de estabelecimentos com áreas abertas e espaçadas, enquanto os que não conseguiram se adequar a essas novas exigências da saúde tiveram de fechar suas portas. E isso pode ser observado também na cidade de Pelotas,
onde foi possível identificar alguns exemplos de lugares que passaram a se organizar em torno de áreas livres. E esses espaços eles serão melhor analisados no decorrer da pesquisa para se entender quais adaptações de fato eles sofreram. Uma das maiores dificuldades encontradas no desenvolvimento do trabalho é em função das grandes incertezas desse futuro pós-pandêmico, visto que os dados sofrem mudanças diárias e leva à necessidade da gente estar sempre se adequando às percepções no assunto na medida em que essas novas descobertas são feitas. Conclui-se, então, que a arquitetura ela é cotidiana e voltada sempre ao ser humano, se modificando e se adequando ao modo de vida da sociedade e às suas exigências, de maneira que os espaços de uso coletivo se estabelecem como os mais impactados por essa realidade. Portanto, é de grande importância o estudo dessa nova forma de apropriação dos ambientes e como eles podem favorecer essa não propagação do vírus a partir de iniciativas projetuais, de modo que os futuros projetos eles podem ser propostos levando em conta essas diretrizes e pensando ambientes pós-pandêmicos direcionados a essa nova forma de viver.